uma vez ao estudo da maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. Quanto nós sofremos por não nos interessarmos por essa maravilhosa palavra. Jesus diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então, seja bem-vindo, que Deus nos abençoe. Eu não sei se você lembra quando os filmes antigamente, quando terminava o filme, aparecia uma letrinha interessante assim, que era em inglês, mas a gente sabia que isso significava acabou, fim. Fim. Como é maravilhoso você conhecer a Escritura, que te revela o fim de todas as coisas. Eu ouvi uma coisa um dia que eu achei muito interessante. Um argentino e um brasileiro estavam assistindo na televisão um jogo do Brasil e Argentina. Um jogo muito emocionante, sabe? E o argentino estava tão calmo, sabe, tomando uma laranjada, e o brasileiro arrancava os cabelos, roía as unhas. E alguém observou aquilo e pensou: puxa, o argentino não gosta de futebol, porque um jogo emocionante desse, né, bola na trave, e o argentino calmo, tomando uma laranjada, e o brasileiro nervoso. Então ele se aproximou do argentino e cochichou e perguntou: escuta, você não gosta de futebol? E o argentino: que isso? É a paixão da minha vida, é futebol, é a Argentina. Mas como? O jogo tão emocionante desse, você nessa calma. E o argentino falou bem baixinho: fica quieto, o brasileiro não sabe não. O que está passando aí é um videotape. Eu já sei o resultado do jogo. Na prorrogação, a Argentina fez um gol e ganhou do Brasil. Então, muitos não se interessam em saber o fim de todas as coisas. Mas a Escritura nos mostra o princípio e o fim de tudo. Graças a Deus por isso. Olha, o sol está lá brilhando. Mas imagine que o sol apague. O que vai acontecer com essa terra? Vai morrer. Não vai ter nem tempo mais, nem como contar o tempo. Acabou a vida aqui. E eu sempre me preocupei com isso. Se o sol, uma estrelinha de quinta grandeza, está queimando lá no céu, os cientistas dizem que vai demorar muitos anos para o céu apagar. Mas e se apagar amanhã? Quem é que vai me indenizar? Assim. Mas, ao conhecer a palavra de Deus, eu conheci também o fim de todas as coisas, e todo medo foi embora da minha alma. Porque a Escritura diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. É verdade. Às vezes está passando algum jogo na televisão, eu sou torcedor do América, se bem que não sou um torcedor, mas quando o América está perdendo, eu desligo. E aí eu vou ver só o fim, para ver se ele virou o jogo ou se ele ganhou. Então, é tão bom a gente saber como terminaram as coisas. Então, quando será o fim? A Escritura nos revela isso, nos dá o tempo, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, como sempre, vamos fazer uma oração, porque se Deus nos revelou o princípio e o fim de tudo, é porque Ele quer que a gente saiba, para não sofrer desnecessariamente, como aquele brasileiro, tadinho, que roía as unhas e arrancava o cabelo, porque não sabia que o Brasil já tinha perdido. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que abra o nosso entendimento, para que possamos usufruir da Tua palavra, que nos revela o princípio e o fim de todas as coisas. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Então, a Bíblia não é um livro religioso. Quantos ainda pensam que a Bíblia é um livro religioso? Porque os padres, os pastores, assim, não, a Bíblia não tem nada a ver com religião. Pelo contrário, ela é contra a religião. Religião vem de uma palavra latina que significa religare. Ou seja, o homem sabe que Deus existe,
sabe que está separado de Deus, não sabe onde Deus está. Então o homem cria religião para tentar chegar a Deus. Mas isso é impossível. E por ser impossível, Deus enviou o seu Filho ao mundo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida, porque ninguém pode chegar a Deus senão através de mim. Porque Ele que deu a vida pelo mundo inteiro, entre o céu e a terra, como diz a Escritura, não existe ninguém que possa nos levar a Deus, a não ser Jesus Cristo. Então, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um calendário, é um relógio, é uma anunciadora dos tempos que Deus tem para o homem nesse mundo, para as nações nesse mundo, até o tempo do fim. Então, ela é um calendário, está cheia de calendário aqui dentro. Ela é um relógio, ela é uma anunciadora dos tempos. Ame a Escritura, viu? É tão bom a gente saber o futuro, o fim das coisas. Então, a Escritura diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Será que você entende o que está acontecendo nos nossos dias? Será que Deus já sabia o que iria acontecer? Quantas coisas a Escritura revela sobre o tempo do fim. Jesus falou sobre essa pandemia, essa epidemia. Ele diz: vocês ouvirão falar de epidemia. Jesus falou dos terremotos, falou das guerras, falou de tudo que hoje nós estamos vivendo. E há um propósito com tudo que está acontecendo. Então, tudo acontece, tudo, em ciclos pré-fixados e estabelecidos por Deus. Sejam 7 dias, sejam 30 dias, 40 dias, 360 dias, sejam anos, 7 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, gerações, séculos, tudo está predeterminado por Deus para acontecer neste mundo. E é tão bom você conhecer a Escritura para acompanhar o que já está predeterminado, sejam em dias, sejam em anos, séculos. Nós não fomos criados para viver neste planeta. Nós estamos aqui, mas não somos habitantes eternos deste planeta que está condenado. Onde Deus quer que eu more ou viva? Ele quer que você more com Ele. Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. Jesus veio anunciar que Deus te criou para morar com Ele. Jesus não veio julgar ninguém, não veio condenar ninguém. Ele veio trazer essa notícia maravilhosa de que Deus te criou para morar com Ele como filho. Então, alegre o seu coração, porque é isso que a Escritura diz. É lá. Jesus disse para aquele malfeitor na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lá é o lugar que Deus quer que a gente more. E muito em breve nós vamos ouvir o Senhor dizer essas palavras: vinde, ou sobe para aqui. Prepare-se. Os céus que agora existem e a terra estão condenados. Como Pedro escreveu, dizendo: os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo isso um dia vai ser destruído, porque está contaminado com o pecado. Os céus que agora existem e a terra, diz Pedro, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, talvez você pergunte: quando a terra será queimada? Quantas pessoas falam sobre o fim do mundo, Apocalipse, sem compreender esse tempo que Deus tem para essas coisas. Quando será o dia do juízo? Porque haverá não só a destruição de tudo que o pecado contaminou, mas haverá também o dia do juízo,
onde homens ímpios e maus que rejeitaram o amor de Deus serão julgados e condenados por Deus. Então, primeira coisa para entender o calendário de Deus, para facilitar. Pedro disse: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia ele descansou. Então, o que nós entendemos depois de estudar a Escritura é que Deus reservou para o homem 6.000 anos para que ele reinasse nessa terra. 6.000 anos para o homem governar a terra. E 1000 anos, Jesus é que vai governar neste mundo, lá em Israel. Israel vai ser a nação mais importante. E durante 1000 anos, o homem vai conhecer como seria a terra se ele tivesse obedecido a Deus. Depois de 1000 anos, então sim, virá o juízo final e a destruição de todo esse universo, toda a terra e tudo que existe nela. E Deus vai fazer novos céus e nova terra para aqueles que o amam. E Paulo, então, fala uma coisa interessante, escrevendo para Timóteo: ô Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então, antes que isso aconteça, a nossa missão é anunciar essa boa notícia do amor de Deus. Que Deus nos amou tanto, de tal maneira, que enviou o seu único Filho ao mundo, que sendo Deus se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, curava as pessoas, ressuscitava mortos, para nos mostrar que Deus nunca planejou esse sofrimento para a gente, mas que Deus tem um fim para isso também. E Paulo diz que Ele nos salvou, não veio nos julgar, nos condenar, veio nos salvar, não segundo as nossas obras. Não tente, através das suas obras, alcançar salvação da sua alma. Você precisa crer em Jesus, porque foi Ele que nos salvou. E conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O que Paulo está dizendo, que Deus te amou antes de criar você. Então, em qualquer dia desse, nós vamos estudar o que significam essas palavras, antes dos tempos eternos. O que é eternidade? O que é eternidade? Muito interessante. Então, aguarde que qualquer dia desse nós vamos estudar especificamente o que significa antes dos tempos eternos. O que é isso? Mas, enfim, eu quero deixar para vocês algo muito simples, para que você entenda todo esse processo do princípio até o fim. A Escritura começa: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no calendário de Deus, Ele criou os céus, a terra, os anjos, tudo perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E no princípio, Ele criou os céus, a terra, os anjos, tudo perfeito. Mas alguma coisa aconteceu, e nós sabemos que foi a queda do querubim, que junto com muitos anjos se levantou contra Deus, foi lançado sobre a terra, e a terra que era perfeita ficou sem forma e vazia. Então Deus, pelo seu Espírito, começa a restauração da terra, e faz a terra, naquele caos, se tornar tão linda, apesar do pecado. Quanta coisa linda nós vemos nessa terra ainda. E mostra a criação do homem, a sua imagem e semelhança, e a queda do homem. Não sabemos quanto tempo se passou para que isso tudo acontecesse, mas, a partir da queda do homem, Deus faz uma promessa de enviar, que Ele queria trazer o homem de volta para Deus. E essa promessa, Deus cumpriu no seu devido tempo.
E sabemos do dilúvio, como Deus preservou a família de Noé para cumprir a sua promessa, como ele chamou de Abraão e criou de Abraão a nação de Israel, que se tornou um relógio para a humanidade. E de Israel vieram os profetas que anunciaram a vinda de Jesus Cristo e tantas coisas que nós podemos saber antes que aconteçam, até que veio Jesus, conforme tudo que foi anunciado. Ele foi morto, sepultado, ressuscitou, voltou aos céus, e como ele disse, Israel seria espalhado no mundo inteiro, e de fato, através dos romanos, a nação de Israel foi espalhada no mundo inteiro. Mas os profetas anunciaram que Deus traria de volta Israel para a terra, do sul, do norte. E se você estudar esse fato, como é que Deus trouxe Israel para a terra, é maravilhoso, é uma coisa sobrenatural. E aí começou o tempo dos gentios e da igreja, como nós anunciamos no estudo passado. Se você quiser saber, veja o estudo passado. E o que significa o tempo dos gentios? O tempo da igreja, que a Bíblia fala um tempo aceitável, o tempo da graça. E Jesus disse que o tempo dos gentios acabaria, Israel voltaria para a terra. E aí nós temos grande alegria de saber, porque Jesus pré-anunciou que quando a gente visse a volta de Israel, o fim do tempo dos gentios e outras coisas acontecendo nesse mundo, nós deveríamos exultar, porque a nossa redenção, ou seja, a nossa retirada desse mundo para o céu, estaria próxima. A igreja precisa sair desse mundo, porque o cristão é o único que não pode ser enganado por esse falso Messias. Nós sabemos que o Messias, que o Salvador, é Jesus Cristo. Então, estamos à beira da manifestação desse homem que vai encarnar o espírito de Satanás, que durante 3 anos e meio vai enganar Israel, os árabes, os muçulmanos, vai enganar muitas nações, dizendo que ele pode trazer paz e segurança para o mundo. E ele vai querer ser adorado como Deus. Vai fazer uma aliança com Israel. Israel enganado vai fazer uma aliança com esse homem, pensando que ele é um enviado de Deus. Não, esse homem que tem o espírito de Satanás, ele quer ser adorado. Ele vai permitir que os judeus reconstruam o templo, uma imagem dele vai ser colocada lá dentro, ele vai blasfemar contra Deus, porque ele não vai vir dizendo que foi enviado por Deus. Ele vai enganar o mundo como se fosse um político, sabe? E Satanás, através desse homem que é adoração, e por isso ele vai blasfemar contra Deus, falar coisas horríveis contra Deus, para que as pessoas acreditem que ele é Deus. Não é o Deus das religiões, do Islã, do judaísmo, dos cristianismos, ele é Deus. Então os judeus que conhecem a Escritura vão romper essa aliança com ele, e aí virão 3 anos e meio do que a Escritura chama de grande tribulação. Então nós estamos caminhando, primeiro, para o arrebatamento da igreja. E os que ficarem neste mundo estarão caminhando para esse tempo que Jesus disse de grande tribulação. E Jesus nos deixou uma promessa. Ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei desse tempo que há de vir com certeza para o mundo. Não há futuro para esse planeta Terra. Virão dias terríveis, conforme está escrito. E graças a Deus que nós cremos que o Senhor vai nos tirar antes que venha esse grande e terrível período de 3 anos e meio. Qual o propósito de coisas tão terríveis depois que Israel romper a aliança com o anticristo? Ele vai usar as tragédias que estavam acontecendo no mundo para culpar os judeus, como Hitler fez, como muitas nações pensam que o judeu que é o problema do mundo. Então ele vai reunir nações que vão até Israel, vão acampar no Vale de Armagedon, sabe?
com essa desculpa de que os judeus é que são culpados de toda a tragédia que tem no mundo, sabe? Ele vai reunir as nações para tentar destruir Israel. Mas, nessa batalha de Armagedon, vai acontecer aquela pedra que Daniel viu naquela estátua. A Escritura diz que Jesus vai voltar com os seus santos. Leia o livro de Daniel. Nós vamos voltar com ele para herdar essa terra, porque Jesus vai reinar 1000 anos nessa terra. E essas nações serão vencidas, e tudo que o homem construiu aqui será destruído, e durante 1000 anos, Satanás será preso, durante 1000 anos, está lá no livro de Apocalipse, leia o livro, é um relógio, sabe? Durante 1000 anos, Satanás será preso, e Jesus vai reinar lá em Israel. Davi, que vai voltar com Jesus, com todos nós que amamos a Ele, vai ser o rei de Israel. Jesus vai ser o rei de toda a terra e vai reinar com o cetro de ferro. Ou seja, não haverá injustiça na terra. Ninguém cometerá injustiça sem que seja punido, para que o homem não tenha desculpa de nada. A terra vai voltar a ser o paraíso. Jesus vai mostrar como que seria essa terra sem o pecado, o homem obedecendo a Deus, os animais vão perder a sua ferocidade, o leão vai voltar a comer palha como um boi. Então, num outro estudo, nós vamos falar só do milênio, que por enquanto não nos interessa tanto, porque ainda está no porvir. É no final do jogo que vai acontecer o milênio. Então, vamos deixar isso para outro estudo. Mas, enfim, Jesus vai reinar em Israel durante 1000 anos. E aí, depois desse juízo, porque Satanás será solto, enganará muitas pessoas no mundo, e todos eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estão o falso profeta e o anticristo. E aí vem o juízo final, em que todos os que rejeitaram o amor de Deus serão julgados e condenados. Então virá o fim de tudo. Todas as estrelas, a terra, tudo vai ser destruído, e Deus vai fazer novo céu e nova terra. E aí sim, viveremos com Deus, seus filhos, seus anjos, tudo que Deus criou, onde nunca mais haverá tristeza. Por que juízo final? Porque nunca mais haverá julgamento. Finalmente, todos os que escolheram amar e viver com Deus, sejam anjos, sejam homens, viverão em paz para sempre com Deus que nos amou e nos criou. Então, olha, um grande beijo para você e toda a sua casa, que o Senhor abençoe vocês. Até o próximo estudo, se o Senhor permitir, e não voltar nesses dias para nos levar para o céu. Obrigado a você, um grande beijo, em nome de Jesus.